você que já passou por vários jurídicos, inclusive começou no escritório de advocacia, começou não, foi o segundo, né, depois da Telecom, e a gente sempre desse lado, né, a gente quer perguntar como é que os escritórios, como os advogados são vistos, etc., mas vou fazer uma outra pergunta para ti, e até contextualizando, porque hoje é dia, vou pegar aqui, ó, hoje é dia, vamos lá, aqui, volta, vira, 17 de março, tá, estamos gravando 17 de março, e ontem saiu uma entrevista do professor Silvio Meira. Silvio Meira fundou o Porto Digital, professor da Federal lá de Recife, se não me engano. Muito respeitado, acompanho ele desde que eu comecei a usar a internet. Inclusive, nesse artigo que eu estou citando, nessa entrevista, né, que eu estou citando, ele fala: quanto tempo nós usamos a internet de forma efetiva? Ele fala 15 anos, não volta para 95. Ele começou a Rempack, etc. Enfim, em 15 anos... quanta coisa mudou. A gente não tinha nem iPhone. Né? Não tinha nem iPhone. O iPhone veio em 2007, né? Mas mudou muito rápido. E hoje, nesse dia, aliás, ontem, no 16, ele fixou e disse que daqui a 800 dias, é difícil a gente ter esses números. Teve só uma vez que a gente discutiu aqui, né, no Verso, não lembro quem que foi. Mas acho que foi a Amy Webb, não lembro. Ele falou, ó, daqui a 800 dias, nós teremos a inteligência artificial com força máxima, já muito melhor que o ser humano, a IA geral já funcionando automaticamente, etc. Enfim, e é uma entrevista muito interessante que eu recomendo fazer um post sobre isso, vou mandar o link pro pessoal. Mas, Lu, ele diz que dentro desse tempo, é um tempo curto, né, aproximadamente 5, 6 anos, enfim, nós vamos ter efetivas transformações em tudo, na sociedade como um todo, em tudo. E a gente já discutiu isso até no almoço, e parece que é uma tendência científica que as pessoas mais experientes vão alcançar um certo protagonismo. Tanto que eu brinquei hoje na abertura aqui do Versa, olha, o Versa é um podcast que não será substituído por IA. Eu acredito que não vai mesmo, porque cada verso aqui a gente improvisa de tal jeito que acho que a gente até usa IA, né? Sim. Como a gente fez aqui. Em contrapartida, o Silvio Meira, nós vamos convidá-lo aqui, teremos muita honra de recebê-lo. Iremos convidar também o professor Nicoleles, que Prazer. Tem um posicionamento meio que contrário ao do Silvio Meira, né? Ele é um pouco mais cético. Acho que a gente pode ponderar os dois, enfim, sempre dá uma discussão boa. Mas, Lu, se a gente juntar essa geração mais complexa que a gente está tendo hoje, mais imediatista, e que se contrapõe com as estatísticas, inclusive que o Silvio está falando, que as pessoas cada vez mais terão que estudar, se adaptar de uma forma... Não é essa adaptação simples, vou pensar daqui a um ano. Não, é de um dia para o outro, muitas vezes. A gente não vai parar mais de estudar, quem quiser, enfim, permanecer no mercado. Então, se a gente junta, na tua experiência corporativa, essa parte geracional e a inteligência artificial chegando com força, e muitas empresas já adotando essas soluções aí para questões jurídicas, como é que você vê esse desafio gigante que a gente tem aqui para enfrentar? Olha, essa pergunta é excelente. Existe um padrão comportamental nessa geração que, para quem está em cargos de gestão, ela desempenha ela se apresenta como se fosse um desafio. Um desafio de como manter esse pessoal motivado, dadas as limitações de uma corporação. Você não é estanque, a pessoa não chega e fala com 2 anos, eu vou deixar de ser advogada júnior, eu vou passar a ser advogada sênior, eu vou passar a ser gerente ou coordenadora, uma corporação, uma grande corporação, são as empresas nas quais eu trabalhei, você não tem muito claro isso acontecendo na velocidade em que esse pessoal espera que aconteça. E uma coisa que se perde muito de vista é que quando você está trabalhando e você vai apreciar algum tipo de promoção, a qualidade técnica, obviamente, ela entra como um dos fatores, mas ela não é o principal. O principal é o comportamento. Olha isso. O principal são os soft skills.
Então, a pessoa tem tecnicamente é brilhante. E que bom, né, que a gente está precisando desse brilhantismo. Então, hoje, o que eu vejo é as pessoas não privilegiando o soft skill. E o que é o soft skill? Todo mundo fala, soft skill, soft skill. Gente, escuta ativa, capacidade de ouvir, capacidade de comunicação clara, escuta ativa, habilidade de trabalhar em grupo. Habilidade de trabalhar em grupo. O que é trabalhar em grupo? É você não deixar o seu colega falhar. Não é só você fazer a sua parte. E como nós vivemos ainda, no meio disso tudo, uma pandemia em que as pessoas ficaram mais individualistas, isso meio que exacerbou esses comportamentos. Então, hoje, para quem nos escuta, se você está querendo uma progressão de carreira, se você está pensando em evoluir rapidamente na carreira, não foca só no técnico. Não foca só no técnico. Foca muito nas suas habilidades comportamentais. Isso é o que faz a diferença na hora de você decidir. Porque quando você promove, você espera um comportamento daquela pessoa. Então a pessoa fala assim, eu já estou pronto para ser gerente. Tá mesmo? Você vai aguentar a pressão, Castilho, que você falou? Tem que ser agora. Você vai aguentar... tem horas que você está em reuniões e que coisas dão errado. Tem que dar. E aí, quando dá errado, você vai aguentar o punch? Você vai aguentar aquela sensação do murro no estômago? Você sabe que quando a coisa dá errada e que você fala, putz, eu não vi isso. Teve uma feira agora no Texas, South by Southwest, que nós da Cielo tiveram alguns representantes que foram, e aí lá ficou claro que a gente vai ter não a tecnologia substituindo o humano, mas o humano usando a tecnologia. Só que para usar a tecnologia, você precisa saber usar a tecnologia. Para você saber usar a tecnologia, você tem que estudar. Desenvolver esse espírito crítico, que é fazer o que a gente está fazendo aqui. Conversando, aqui, lendo, estudando. Uma pílula de conhecimento. Né? Não é uma pílula de conhecimento. Então, quando você coloca esse caldeirão, Renato, de variáveis, é incerto, né? Mas aí também fica um recado para os nossos ouvintes. Se prepare, porque muita gente não está querendo se preparar e estudar para fazer essa virada, mas quem fizer vai ser aquele que tem um olho em terra de cego, né? Então, se prepare, se prepare, se prepare, se prepare. E uma outra consequência disso tudo é o profissional que hoje está na faixa de 40 anos e tal, ele vai ser mais longevo, porque esse vácuo ele não vai estar preenchido rapidamente. Nós vamos ter uma curva de maturação. Então, esse profissional hoje, ele vai ser mais longevo. Tanto é que saiu recentemente um artigo falando do profissional de 40, que hoje é o queridinho das empresas, porque ele não reclama tanto, tem uma habilidade de comunicação para baixo e para cima, entende a geração do chefe e entende a geração que está vindo. Então, esse profissional hoje é um profissional super valorizado pelas empresas.